Olá pessoal, estou gravando essa aula para vocês sobre o filme Escritores da Liberdade. Espero que vocês tenham gostado do filme. Eu particularmente adoro esse filme, essa coisa do filme fidedigno, né? Aquela preocupação de manter o mais próximo do que realmente aconteceu, é muito legal, né? Novamente peço desculpa aí pelas limitações tecnológicas, tá? É uma aula nesse aspecto de apresentação tecnológica, é uma aula simples, né? Mas espero que o conteúdo traga para vocês, alcance o objetivo meu em Sociologia, que é ampliar a visão do aluno no sentido de perceber a sociedade como sistema, no sentido de perceber que a sociedade se move pela ação do indivíduo social, tá? Essa é uma abordagem de Weber, né? que eu me alinho muito com esse pensamento, e que essa ação social que o Weber coloca como uma opção, uma escolha do indivíduo que tem como base os seus valores, né? E a questão é, quem estabelece os valores para o indivíduo social agir? Ele age pelo seu protagonismo, pela sua compreensão de mundo, a sua visão de mundo, a sua visão da sociedade, ou ele age por estereótipos e ideias pré-estabelecidas? Quando nós falamos de poder, e eu vi os trabalhos que vocês fizeram e ficaram muito bons, mas obviamente é que vocês trouxeram aqueles conceitos sobre Foucault, mesmo Bourdieu, a questão do poder pelo discurso ou poder simbólico, aquela teoria, né? Mas eu percebi que vocês já transcenderam o conceito teórico em alguns comentários daqueles que eu provoquei ali em relação à pandemia, em relação à moda. Eu já percebi aí que vocês já ampliaram essa argumentação que é o reflexo do teu modelo mental, do seu senso crítico, da sua forma de ver o mundo. Essa é a minha ideia. É isso que eu quero contribuir em relação à sociologia para vocês. E o filme Escritores da Liberdade, ele é muito adequado para trabalhar a questão de poder. Cultura também, mas poder também ele se encaixa muito bem. E nós vamos agora transcendendo a questão conceitual do sociólogo, que estabelece sistematicamente um conceito que depois do grande teórico estabelecer o conceito, é o momento de ir percebendo esse conceito na dinâmica da vida, na dinâmica do dia a dia, e o Foucault é muito rico nisso que ele deixa, né, para que as pessoas possam ir observando aquela operacionalidade do poder em nossas vidas. Tá bom? Vamos lá, eu vou aqui dividir a tela, colocar aqui meus slides. Olha aqui que legal, olha aí que legal. Pessoal, essa aí, sabe quem é essa aí? Essa aí é a professora Gruel, não é a atriz não, é a professora Gruel. E vocês podem ver o colar de pérolas ali que ela usou no filme, né, que a atriz usou no filme, que pelo jeito realmente é um xodó dela, né, o colar de pérolas que o pai dela deu para ela. Muito legal isso, né? Grande ser humano, já deixou um tremendo legado, né, na sala 203 com os Escritores da Liberdade. Muito bacana, parabéns a essa prof aí, um exemplo e um modelo para qualquer professor que queira fazer um bom trabalho. Vamos lá. Escritores da Liberdade. Reflexões sobre a articulação do poder entre nós. O que é esse entre nós? A superação das questões conceituais para a percepção, para um olhar sociológico, uma percepção dessa operacionalidade do poder no nosso dia a dia. Vejam que situação em 1992, quando o advento da sala 203 iniciou,
Na Califórnia, nada mais nada menos que o estado mais rico do mundo, teoricamente mais desenvolvido também, nos Estados Unidos, havia naquele momento 120 mortes e milhares de feridos por questões de conflitos culturais e étnicos. Poder tem alguma coisa a ver com isso? Vocês se lembram da Eva? Claro que sim, né? A Eva que conta a história. O filme, ele pegou a linha do Diário da Eva, entre os diários dos escritores da liberdade. Lembram quando a Eva era menina, que ela já refletia sobre as questões das desigualdades sociais? Ela ali com uma bonequinha moreninha e uma bonequinha loirinha, e imaginando que entre os astecas alguém era reconhecido como referência pelo seu sangue nobre, pela sua nobreza, né? E que na sociedade americana, na qual ela estava inserida, o estereótipo de beleza, de aparência e a questão étnica, né? A Eva, se eu não me engano, é mexicana, então ela percebia aí essa desigualdade social em relação à xenofobia, né? Ao preconceito étnico, né? O etnocentrismo, não é mesmo? Esse cartaz aí não é bem uma princesa asteca, tá? Foi o que eu achei, mas é a princesa asteca entre os incas, algum livro aí, tá? Essa questão da percepção da Eva, pessoal, é um modelo mental dela. Vocês se lembram da questão dos modelos mentais que eu trabalhei em sala de aula? Se alguém não se lembra, fique atento, porque eu vou colocar um vídeo sobre isso, reforçando esses aspectos que eu trabalhei em sala de aula sobre modelos mentais, tá? Eu também gravei um vídeo, e será uma série de vídeos, sobre resiliência e inteligência emocional. Vamos lá. Essa história que o pai da Eva já tinha introjetado dentro dele, aquele modelo mental, aquela visão de mundo da questão étnica, que vale a pena morrer pelos seus, lutar pelos seus, e que o outro povo é o povo dominador e tal, nessa visão de divisão de classes e do preconceito. Na verdade, sociologia tem esse desafio de estudar essas questões sem motivá-las, sem potencializá-las, porque justamente são essas questões que acabam, a própria questão de sofrer, né, um preconceito étnico por parte de quem sofre esse atentado ético, essa muitas vezes ali sofre, como diz, algumas pessoas colocaram, alguns alunos colocaram em alguns trabalhos sobre a violência simbólica, né, de Bourdieu, que foi parte do trabalho que eu pedi para vocês. A pessoa percebe aquela violência simbólica através dessa questão étnica, né? A pessoa é coagida a se enquadrar em determinadas situações sociais por uma violência simbólica produzida no nosso meio por questões étnicas, não é? Mas essas questões, elas são profundas, e espero nessa aula avançarmos um pouco na compreensão desses aspectos e não potencializá-los, ok? Portanto, a discriminação, se vocês observarem no filme, ela não está apenas nos grupos étnicos. Porque o grupo étnico que sofre a pressão e a violência simbólica, né, de Bourdieu, desqualificando, aquela história de que eu até chamo para o baile, você até está na minha escola, mas eu não vou chamar para dançar. Coloca você bem no seu lugar aí, porque você é a sua cultura, seu jeito de ser e tal. Eu vejo você como inferior e o teu grupo como inferior. Então vocês percebem que todos os grupos étnicos viam uns aos outros como inimigos,
como um incômodo, como alguém que não deveria estar ali. Não é? E isso, pessoal, é a mesma pirâmide do poder estudada normalmente quando se fala do Holocausto. A discriminação nós percebemos na esfera ali dos professores, com exceção da professora Gruel, pelo menos no primeiro momento, apenas ela realizava um trabalho com aqueles adolescentes ali, né? Talvez mais adiante houvesse aí um engajamento de outros professores, mas nós percebemos lá naquela chefe do departamento, a senhora Campbell, e mais outro professor que eu não me lembro o nome agora, não anotei aqui para passar para vocês, assim, uma discriminação absurda, né? Absurda, tá? Isso é muito interessante de observarmos, tá? Porque como a divisão de classe está inserida entre nós, e se não abordamos adequadamente esse assunto, nós estamos reproduzindo um discurso de poder étnico, de segregação. Espero que vocês estejam entendendo. Olha aí, pessoal. Fora Ratos do Nordeste, é uma produção de ódio, de segregação, de discriminação social dentro do seu próprio país. O indivíduo de máscara, uma postura covarde, né, escondendo o rosto para fazer isso aí, e pelo jeito ele vai desenhando uma suástica ali para ficar perfeito o quadro, né? Então a cultura do ódio, ela tem muita relação com a divisão de classes, que provavelmente não foi a intenção dos sociólogos trabalharem a divisão de classe nesse sentido, mas existe esse perigo, tacitamente inserido. Então, quando Karl Marx traz a questão da divisão de classes, ele já diz que essa divisão de classes, sendo que a classe dominante é a portadora dos meios de consumo, dos meios de produção, portanto da riqueza, e a classe do proletariado é a classe explorada, já colocou uma segregação tacitamente inserida o ódio. Porque a solução já é pressuposta através da revolução. Como é perigoso isso, pessoal. Então a história nos mostrou que os conflitos, muitos, chegaram ao ponto de que só o conflito mesmo acabaria resolvendo, mas o conflito historicamente foi gerando ódio e mais ódio, né? E as soluções não chegaram. Tá? Não estou falando das conquistas históricas da classe trabalhadora e tal, né? O que eu falo é das consequências que muitas vezes não são percebidas, como nós vamos estudar nessa aula pela percepção de Michel Foucault. Portanto, o topo da pirâmide nas divisões de classes, vejam só, o topo da pirâmide do ódio, com a existência de divisões de classes, divisões culturais, divisões de etnias, sempre é a violência. O topo sempre é a violência. Se não for encontrado um outro caminho, o topo é a violência. Agora pensem comigo, as classes dominantes, elas se utilizam da potencialização dessas questões segregadoras, da questão do ódio, como discurso e poder simbólico. Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Eu vou voltar aqui na minha tela para discutir uma questão agora, ampliar um pouquinho. Quando eu coloquei a polêmica questão da pandemia e da mídia, se vocês poderiam jogar um olhar nessa questão e perceber ali um discurso unilateral e um poder simbólico sendo empregado ali. Eu gostei de muitas abordagens que vocês colocaram, dizendo assim, a mídia está tendo um papel fundamental em orientar as pessoas para elas se cuidarem, não saírem de casa. Claro, ótimo, é isso mesmo.
Porém, esse é o papel da mídia. Tá? É isso mesmo, nós precisamos da mídia justamente para articular a nível de informação, de debate, de questionamento, as questões sociais. Essa é a essência da mídia, tá? E ela realmente tem cumprido com esse papel. Mas nunca se esqueçam que por trás de todo o grupo político de esquerda, de direita, que representam os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, está inserido, obviamente, aí o poder político. E o quarto poder, considerado hoje como quarto poder, a mídia. Todas essas formas de poder, quando estudados sistematicamente, normalmente não se estuda ou não se discute a influência do poder econômico por trás de todas essas instituições. Vocês já perceberam que nas minhas aulas eu chego quebrando paradigmas de esquerda, quebrando paradigmas de direita. Alguns alunos se incomodam um pouco com isso, mas eu sou de esquerda, eu sou de direita. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Existe muita coisa realmente em relação a esse paradigma socioeconômico de esquerda e de direita que realmente são significativos, de ordem social, e muitos pontos são questionáveis, mas não devemos esquecer que o grupo político por trás dessa bandeira ideológica sempre está envolvido com interesse econômico. E aí entra a corrupção, entra a articulação do poder, colocar estabelecer métodos de discurso, como aplicar o símbolo, né, para que o símbolo vá formando a sua visão de mundo, né? E assim acontece. Deixa eu dizer para vocês sobre a pandemia, com alguns cuidados aqui, para que eu não venha ter problemas para mim, né? Pandemia. Existe um discurso unilateral em relação a acentuar um ponto de vista sobre o isolamento. Eu concordo com o isolamento, e a maioria das questões que vocês colocaram também defende a questão do isolamento, de importância. Óbvio, tranquilo, pessoal, tranquilo. Nós estamos tentando olhar nas entrelinhas quem está por trás do interesse econômico ali articulando. Eu estou em isolamento e levando isso muito a sério. Na minha casa tem pessoas do grupo de risco, não é essa a questão. Então nós precisamos quebrar esse paradigma, respirar, ficar livre disso, porque esse é o olhar sociológico, não é esse? O olhar sociológico é você não se envolver emocionalmente com aquilo e tentar perceber o que está acontecendo. Deixa eu falar então da pandemia. Pessoal, nas regiões portuárias do Brasil, normalmente existem grupos técnicos de chineses. A China importa do Brasil e também exporta, né, mas principalmente importa. Esses grupos de pessoas chinesas, eles estão nos portos, nessas áreas portuárias, ali eles estão trabalhando. Eles verificam questões técnicas dessa importação. O Brasil é um dos maiores, se não for o maior exportador para a China. Esses grupos interagem, são chineses que falam português, interagem com brasileiros. Não é mesmo? Estão trabalhando ali com os brasileiros, né? Eles falam português e interagem com os brasileiros. E eles falavam para os brasileiros, antes de nós sabermos do tal do vírus, eles falavam para os brasileiros que lá na China tinha um surto lá desse corona aí. E que o que aconteceu lá? Que as pessoas pegavam o vírus e ficavam doentes. Nenhuma novidade até aí. E que as pessoas do grupo de risco era um pouco mais complicado. Que um percentual dessas pessoas acabavam indo a óbito, né?
outras, aquela questão da intubação, UTI e tal, aquele sofrimento todo. Algumas pessoas passavam sem nem saber, me fugiu o termo agora, se me vier eu já falo. Acho que é assintomática, né? A pessoa ela não mostra sintomas, ela pega o vírus e ela nem sabe que tem o vírus, por isso que é perigoso realmente. Uma pessoa pode estar andando aí sem máscara, sem nada, porque eu estou bem e tal, e passando o vírus para os demais. Mas vamos lá. O que esses chineses falavam? Que esse vírus apareceu lá e as pessoas continuavam trabalhando, usando máscara e tal, e tal. E elas usavam o tal da cloroquina. E eles avisaram os amigos, as pessoas que se relacionaram nos portos aqui no Brasil, falaram, olha, se esse vírus chegar aqui, o que está acontecendo aí, pessoal? Isso aí é uma interação ali entre as pessoas que não tem nada a ver com o poder midiático lá, que articula algumas informações de acordo também com interesses, né? Não é só interesses, né? Lógico que tem muita importância em tudo que eles estão fazendo. E eles falavam assim para os brasileiros, olha, esse vírus vai chegar aqui, não tem como, ele vai para tudo quanto é canto. E vocês tomem a cloroquina. As pessoas estão tomando a cloroquina e continuam trabalhando e deu tudo certo lá. E agora? A cloroquina no Brasil sumiu do mercado. O Ministério da Saúde diz que não é para usar. E aí? Então, lógico que eu não quero entrar na questão aqui, até para não me complicar. Estou apenas contando uma história que aconteceu assim na China. E que no Brasil quem usou cloroquina sarou. E que é super barato. Aí a gente olha para a situação. Será que o discurso não mantém uma energia? Mantém ali uma energia do medo ali e tal, porque por trás disso os grandes grupos econômicos da indústria de medicamentos ganharão bilhões com possível tratamento ou vacina ou coisa assim. A cloroquina sumiu do mercado, ninguém acha e tal. Eu coloquei essa questão, sabe, pessoal, para que aos pouquinhos vá tendo esse impacto mesmo na nossa visão de mundo. Essa não é uma questão que determina nada, nem sou eu o dono da sabedoria, eu apenas tive acesso a essa informação por profissionais de medicina mais alternativos, assim, que estão fora dessa coisa toda aí, e conseguem trazer algumas coisas assim. Mas para nós pensarmos, existem grupos, mega empresas, a indústria farmacêutica que ganhará bilhões. Então sempre existe isso, tá? E assim a gente vai olhando, nós vamos olhando assim com mais calma as coisas, não entramos com muita energia nesse negócio para que eles não nos manipulem com tanta facilidade. Espero que isso tenha feito algum sentido para vocês. Vamos seguir adiante aqui. Portanto, vamos lá, nos meus slides aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui no começo de novo, eu não sei ainda como ir direto no slide que eu parei. Vamos lá. Então a visão de mundo e modelos mentais hoje é o grande objetivo da articulação do poder. Se nós pensarmos no poder nas civilizações antigas, há 2, 3 mil anos atrás, o poder era pela força e acabou. Porém, existia toda uma articulação do discurso, não é? Como nós falamos numa outra aula, para estabelecer aquela cultura de que o meu povo dominar o outro é legal. Nós vamos lá, vamos dominar e pronto, acabou. E como que eu, cidadão que nasci há 3 mil anos atrás, cheguei lá, nasci lá, um piazinho, barrigudinho, chãozinho, e cresço lá, e fui, então de repente eu tenho 18 anos e agora você vai para a guerra porque nós vamos dominar o outro povo. Mas é assim mesmo, e todo mundo concorda com aquilo. Discurso e o poder simbólico. Criando o quê? Visão de mundo e modelos mentais.
Então veja onde as coisas estão chegando, tá? Nós partimos lá de Marx. Pegamos Durkheim, aquela coisa sistêmica do Durkheim, legal. Weber, a sociologia compreensiva, lindo, maravilhoso, gosto muito. Mas vamos caminhando para a nossa realidade. O que o poder hoje e a microfísica do poder que eu pedi para vocês estudarem e a articulação simbólica e de discurso quer trabalhar o que? A sua visão de mundo e o seu modelo mental. Tá certo? Portanto, pessoal, qual era a visão de mundo daqueles alunos? Da questão étnica, do que o meu grupo, o teu grupo é um perigo para mim, ele deve ser eliminado, pois eles já estavam no topo da pirâmide. Lembram-se da explicação? Eles já estavam no topo da pirâmide. É violência. A secretária, qual é o modelo mental? Segregador, de superioridade, de que essas etnias aqui, olha o que elas fizeram com a escola. E o que acontece com esse modelo mental? Ele é como se o nosso cérebro encolhesse. Os alunos e a secretária não viam mais do que isso. Tanto que no começo do processo, a professora Gruel falava, desculpe que está escrito Gruel errado ali, tá? No lugar do U é W e são 2 L's. Perdão, pessoal, tá? Um erro aí. A professora Gruel está escrito errado. A visão dos alunos, a professora falava, eles não queriam ouvi-la. Por quê, pessoal? Modelo mental, visão de mundo, paradigma, não enxergo mais que isso e não quero enxergar. A da secretária, idem. E o diretor, aquela visão de mundo daquele indivíduo social passivo, né? Ele olha o conflito social, ele olha para uma sociedade que e tem sido há muito tempo um palco de conflitos e de desigualdades, de desarmonias, e por um lado, né, e muita coisa legal por outro lado, é claro, mas aquelas pessoas que olham, mas eu não tenho nada a ver com isso e tal. E a visão de mundo da professora Gruel? Os modelos mentais da professora Gruel? É uma pessoa acima dos paradigmas de esquerda, de paradigma de direita, de paradigma de divisão de classes. Ela olha e vai lá e transforma o seu meio. Esse é o trabalho que nós fizemos sobre aqueles 5% do indivíduo transformador do seu meio. Daqueles 25% que ouvem isso, que compreendem isso e que olham para os 5% e caminham para lá, e daqueles 70% que tem paradigma fechado, ideologia fechada, são reativos e não conseguem ver mais que isso. Entendem, pessoal, que existe um trabalho para que nos mantenhamos entre os 70%. Essa é a grande articulação do poder hoje, não mais pela violência, por um ditador que chega e domina tudo e pronto, acabou. Não. Hoje os meios de dominação são muito refinados e eficazes. E mantém sempre essa divisão aqui, a divisão de classes. A questão de divisão de classes deve ser abordada com cuidado. Um dia, trabalhando numa favela em Curitiba, com EJA, uma galera ali numa situação complicada, muitas alunas, eram mulheres que catavam papel de dia, e à noite iam fazer o EJA, e elas até levavam as crianças, ficavam no pátio da escola, não tinham o que fazer com as crianças, né? E os piás ali e tal, o EJA ali na linha na altura do segundo médio e tal. E eu falei para aquela galera um dia, que o Estado, o que quer é que eles fiquem ali, tá? E vai mantendo ali, articulando algum poder, alguma influência ali para nível de voto e de produzir números, porque o Estado está fazendo alguma coisa ali. Mas se você quiser sair daí, é você que tem que sair. É você que tem que produzir uma nova ordem na sua vida para atingir aquilo que o Durkheim traz sobre a mobilidade social, né? Como que eu vou me mover na sociedade? E a divisão de classe. Eu numa classe, seja social ou étnica, sendo martelado na minha cabeça que eu sou um indivíduo de uma classe inferior e que isso tem que mudar, e que você é inferior, e que a sua cor de pele, que o teu nível social, teu nível acadêmico e tal. Fica martelando isso na minha cabeça e eu aceito isso, cria um modelo mental em mim.
A abordagem da divisão de classes é a abordagem da consciência, da transformação de cada um fazendo ações à medida do seu possível para mudar essa realidade. Pois a divisão de classes insere nela o conflito. E muitas vezes esse conflito chega à violência, que é o pico da pirâmide. As divisões enfraquecem a sociedade, não permitindo o seu desenvolvimento. A sociedade é um organismo sistêmico e independente. O orgulho etnocêntrico é uma barreira paradigmática, vocês devem ter percebido isso nos alunos, na chefe de departamento, a senhora Campbell, né, naquele professor lá, muito etnocêntrico, é uma barreira paradigmática. Essa barreira é alimentada por ideologias de grupos criadas historicamente. Cria-se essas ideologias, se trabalha de forma inadequada essa divisão e gera aquela visão de mundo na Eva, como no começo do filme, a visão apenas do conflito. Vamos lá. Toda visão étnica... tem um errinho aqui de novo, agora que eu vi. Étnica, tá? Não tem aquele... Ou tribal encerra o mesmo perigo do cume da pirâmide, a violência. Vamos lá. Poder e segregação. Vocês fizeram um trabalho sobre infraestrutura e superestrutura. Trouxeram a parte conceitual. Vamos ampliar? Infraestrutura. Trata-se da base econômica da sociedade, onde se dão, segundo Marx, as relações de trabalho, estas marcadas pela exploração da força de trabalho no interior do processo de acumulação capitalista. Pessoal, isso aqui em 1890 e qualquer coisa, né, que o Marx, ali bem nesse momento da explosão da Revolução Industrial se estabelecendo, ele estava escrevendo. Hoje, essa base da infraestrutura, ela é vista em todos os setores da sociedade que não são a classe dominante. Então ela não atua apenas no operário, essa base da infraestrutura. Ela atua na favela, mantendo a favela como tal. Ela atua no nível acadêmico, mantendo o nível acadêmico de vocês baixo. Aquele processo que eu falei em sala de aula de idiotização. Mantém uma infraestrutura que não incomoda as classes que estão acima dessas classes. E aí entra o discurso, entra o símbolo, a mediação simbólica. A superestrutura é o fruto de estratégias de grupos dominantes para a consolidação e perpetuação do seu domínio. Porém, hoje, muito refinada, com muitos métodos para chegar a esses objetivos. A pirâmide do ódio e divisão de classe. A relação entre o Holocausto e a realidade dos alunos da sala 203. O que aconteceu no Holocausto? Chegou-se ao alto da pirâmide. E de uma forma que nós ficamos até hoje impressionados com o nível de maldade. O que aconteceu com os alunos dessa escola onde os escritores da liberdade estudaram? Chegou-se no cume da pirâmide. Essa é a relação, que é a relação de ódio, que está baseada na divisão de classes e interesses que pessoas poderosas, muitas vezes com ambições ainda até hoje não compreendidas, como a ambição de Hitler. Né? Hitler tinha uma ambição absurda. Né? Hitler queria que Berlim, ele queria destruir a Europa, inclusive Paris, porque ele queria que Berlim fosse a cidade mais bonita do mundo, tivesse esse título e tal. Olha a ambição do indivíduo. Ele utilizou a construir, especialmente através do discurso, da mediação simbólica lá do George F. Goebbels. Lembram dele? O cara que articulou a propaganda nazista, articulou esse ódio, pessoal, entre as pessoas. Mas quem articulou, quem tem interesse em usar o ódio nosso,
nós colocarmos um contra os outros e fazer com que nós aceitemos essa coisa toda. Então a reatividade dos alunos, aquela coisa reativa, que o outro tem que ser eliminado, eu tenho que morrer pelos meus, isso é locus externo. Lembra quando nós trabalhamos locus externo? Que eu falei para vocês, eu joguei uma pergunta em sala de aula, nós somos locus externo ou locus interno? Eu pretendo inclusive gravar essa aula para quem quiser ver ou rever. Cultura de locus externo, essa reatividade. No vídeo 2, o que você vai deixar depois de morrer? Ah tá, eu coloquei essa pergunta aqui, que é aquela pergunta que a Gruel coloca, né? Maravilhosa. Ela joga a quebra do paradigma nos alunos, né? Você vai deixar, amigo, depois que você vai morrer, pensando assim, você vai deixar esse estereótipo aí, ó. O estereótipo que os nazistas criaram do judeu. E esse estereótipo aí sobre o outro, étnico, né? Essa aí é a mola secreta, por exemplo, do bullying, meus amigos e amigas. O estereótipo do outro, aquele outro indivíduo ali, ele é sim um indivíduo para se aplicar bullying nele, sim, porque ele é assim, assim, assado, né? Justificando a minha ação de bullying em cima da outra pessoa. Veja até onde vai todas essas coisas na complexidade da nossa sociedade atual. Então, estereótipos e poder têm tudo a ver. Ao abordar a questão do poder e como este se aplica na sociedade, Foucault afirma que o poder está em todo lugar e este se baseia em saberes e discursos, muitas vezes microdiscursos entre nós, se articulando o poder. Eu, professor, entro na sala de aula e coloco um discurso segregador, estou articulando o poder. Ah, existe discurso segregador de um professor nessa? Pode existir, né? Pode existir. Se tiver predomínio político, predomínio étnico, né? Certo, pessoal? Esses discursos têm função de legitimar os direitos de soberania e legitimar a obrigação de obediência. Portanto, quando Foucault fala da obediência, que ele coloca, e alguns alunos fizeram o trabalho sobre o panóptico, eu queria que vocês começassem daquele trabalho e com o que nós vamos trabalhando, o que deveria ser em sala de aula, mas nesse momento, ampliando que aquela ideia de Foucault do panóptico e da obediência se cria pela moda, olha, é assim que se veste, pelos estereótipos das referências que a mídia traz, sobre o nosso pensamento político que vai sendo articulado através de discurso, e de repente nós somos muito obedientes a ideologias, a preconceitos, a padrões de corpo perfeito, né, de consumo, né, que é algo que o poder, a mola secreta sempre é o princípio do lucro, articulando o consumo por trás de tudo isso. Espero que vocês estejam entendendo esses aspectos, tá, pessoal? Que é bem profundo isso, mas essa é a proposta, né? Levar para um debate profundo. O poder não é homogêneo, segundo Foucault, e não pode ser apropriado como um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Em rede, se articulando entre nós. Não se aplica aos indivíduos, passa por eles. Olha, pessoal, o Foucault é muito... como é importante trabalhar esses sociólogos contemporâneos que estão vivendo o momento, né? O poder, ele passa por nós, pessoal. Ele passa pelo Facebook, Instagram, Rede Globo, pelas interações corporativas, ambiente escolar, familiares, grupos sociais, passa. Times de futebol, grupos esportivos, pois ele se encontra no meio dos saberes. Para Foucault, o poder não está constituído de ideologias, olha que interessante, mas de um conjunto de técnicas que foram se refinando como uma ciência de forma de alcançar os objetivos de poder. Olha que interessante, pessoal, não é ideologia para Foucault.
São técnicas que moldam o nosso modelo mental, da qual eu me manifesto através de uma ideologia, porém eu fui bombardeado por técnicas que criaram uma ideologia de mundo em mim. Por exemplo, eu gosto de colocar alguns exemplos assim. Vamos pensar em paradigmas de esquerda. Os paradigmas de esquerda colocam a ideologia do ídolo. A articulação de poder de esquerda não é a crítica a quem é de esquerda. Quem é de esquerda é aquele ideário socialista de lutar por uma sociedade igualitária. Isso é interessante. Estou dizendo da articulação do poder dos grupos dominantes que se utilizam dessa teoria. Tá? Então, eles gostam de produzir um ídolo, sabe? Já as estruturas de esquerda gostam de produzir a referência do sucesso, daquele grande empresário, aquele grande empreendedor. Eles gostam de produzir isso aí. Interessante, né? Então, de esquerda, de direita, produz lá o Steve Jobs como um grande ícone, referência de sucesso, que é objetivo de vida. O de direita produz um mito. É o que foi feito com o Lula no Brasil, criar um mito Lula, o que foi feito com o Che Guevara. Apesar de muitas coisas interessantes terem na história do Che Guevara, o Che Guevara matou muitas pessoas por próprio julgo, matava em meio à floresta com um grupo de extermínio, e eles mesmos julgavam a pessoa e eliminavam a pessoa. Isso, eu não posso produzir um mito na sociedade com essa característica, tá certo? Mas é preciso produzir o mito. Para o que, pessoal? Para não criar a ideologia em mim. São técnicas, como Foucault fala, para que eu veja o mundo dessa forma. Tomara que espero que vocês estejam compreendendo, tá? Depois vocês podem fazer críticas aí na Classroom. Desigualdade social aceita é uma outra articulação de poder que nos perpassa, que está entre nós. Ela não é o indivíduo, ela passa pelas pessoas, como diz Foucault. Vocês lembram da Brand? A Brand, quando ela está escrevendo o diário dela, é aquela imagem que aparece a mãe dela com o suposto pai dela, vai saber, quase enforcando a mulher na frente da Brand, e joga a mulher lá para fora, e lá fora tem outros indivíduos ali daquela região, de uma situação social bastante adversa, né? Mas as pessoas olham para a cena assim, não tem nada a ver com isso, né? Não é diferente daqueles professores lá na escola que ignoram também o conflito étnico que está acontecendo. É a desigualdade social aceita, é o poder sendo articulado e que nos perpassa. Interessante isso, né, pessoal? Eles passam entre nós. Legal a abordagem do Foucault, né? Locus de controle interno e externo. Por que a maioria das pessoas tem locus de controle externo, pessoal? Justamente para manter o poder, manter os paradigmas limitantes, manter a sociedade reativa, aquela sociedade que critica, ou tem posições, mas muitas vezes nem sabe o que está falando, né? São meros reprodutores do poder, como diz Foucault. E o grande objetivo aí são nossos modelos mentais, né? Eu tenho um modelo mental de acordo com uma produção desse discurso ou do poder simbólico. O locus de controle interno é amplitude interna. É você que produz o teu locus de controle interno, procurando ter um desenvolvimento contínuo e sempre quebrar seus paradigmas. Não aceitar um paradigma estabelecido de que eu sou assim, eu acho aquilo. Isso aí, pessoal, é a síndrome... Como é que é? Eu gosto de contar isso na sala. A síndrome do Gabrielão. Sabe aquela música? Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, não sei o que, eu sou Gabriela. Essa é a síndrome da Gabriela. O locus de controle interno é amplitude constante. Já o locus de controle externo é uma criação externa. A visão de um comunista chinês, que na época da China de Mao Tse Tung, cria-se uma visão daquele ditador que
causou danos absurdos, e grande parte da sociedade, onde um país inteiro, toda a mídia estatal, e vem o cara com pôsteres enormes em toda a cidade chinesa, uma criação externa. Assim, a criação externa da visão de mundo da maioria de nós, que alguns estudos apontam 70%. Beleza, pessoal? A decisão de Eva. O que acontece com a Eva? Alguém muito paradigmático, alguém muito reativo, coberto de preconceitos étnicos, vendo apenas a condição étnica supostamente que ela vivia, e apenas de forma reativa, aquela coisa que tem que ter um cuidado aí com a abordagem marxista, né? Só se resolve pela revolução, e até com armas na mão, né? A Eva se liberta desse estereótipo ético para conseguir tomar a decisão dela. E ela assume o protagonismo. Dali em diante, pessoal, podem apostar. A Eva nunca mais foi aquela Eva, pois ela começou a criar o protagonismo. É ela, como eu dei o exemplo para vocês, da criança do Piá, lá no Capanema, é vocês que têm que sair daí, é vocês que têm que estudar, é vocês que têm que procurar se inserir em uma área profissional, correr atrás, é você que tem que sair daí, né? É você que tem que criar o seu protagonismo. E a Eva, dentro desse processo, ela conseguiu perceber isso, pela influência de alguém que está acima dos paradigmas que são manipulados pelas formas de poder. A Gruel. A Gruel simplesmente vai lá e faz o que ela tem que fazer, o melhor que ela faz, e é assim que eu coloco a essência do pensamento de Weber, que o indivíduo age de acordo com a motivação que ele tem para agir. Como que ele vai agir socialmente? Profissionalmente, como integrante de uma família, de um grupo social, como cidadão. E isso vai ser embasado em seus valores. Porém, quem estabelece os seus valores? A mídia, os estereótipos, esses paradigmas étnicos, esses conflitos, né, essa coisa conflitante, reativa, ou alguém como a professora Gruel, que tem valores estabelecidos que geram uma ação social transformadora. Esse é o caminho interessante que eu gosto de pegar, tá, pessoal? Tá aí, pessoal, olha o que o Foucault fala, pessoal. As pessoas sabem aquilo que fazem. Frequentemente sabem por que fazem o que fazem. Então a pessoa se veste de determinada moda e tal, né? Mas é curioso que, se você conversar com ela, sabe o que está fazendo. A questão da anorexia e da bulimia, se você conversar com aquela garota, ela diz que sabe o que está fazendo. Né? A questão de posições políticas na sociedade, eu sou Bolsonaro, pessoal, é o Bolsonaro que vai resolver esse país, ou aquela coisa do ódio, né? Esse Bolsonaro tem que ser... Eu já ouvi palavras de ódio em relação ao Bolsonaro, em relação ao Lula, ao Haddad, coisas assim absurdas. Um ódio, pessoal, absurdo. É esse ódio que é o elemento da pirâmide que eu falei para vocês, que foi estabelecida em relação ao Holocausto. Porque as pessoas falam que sabem, mas na verdade elas ignoram o efeito produzido por aquilo que fazem. Essa sacada do Foucault é simplesmente extraordinária. Será que eu tenho consciência do efeito produzido do que eu digo que sei, que faço, que falo? Né? Muito profundo isso, né? Muitas vezes nós estamos articulando, sendo militantes políticos, sendo articuladores dos modelos de comportamento, da questão do consumo, né, da manutenção do consumo, da manutenção dessa segregação através de posturas ou de falas, que aí eu estou articulando o poder, a microfísica do poder que o Foucault fala, e muitas vezes sem saber, porque eu ignoro o efeito produzido por aquilo que faço. Incrível essa percepção do Foucault, muito bom. Está aí a pirâmide do ódio, pessoal. Começa pelo preconceito, estereótipos, falas insensíveis, medo
do diferente, linguagem preconceituosa, microagressões, justificando preconceitos racionalmente. Atos preconceituosos, aí começa o bullying, já é uma outra escala, né? Ridicularizar o próximo, xingamentos e tal. Vem a discriminação econômica, política, educacional, nós percebemos isso no filme. A violência motivada pelo preconceito, né? Chegou no grau da violência, que é ali o topo da pirâmide, e o próximo passo é o pico, aí é o genocídio, né? O filme, nós vemos essa última escala antes do genocídio, que é a violência motivada pelo preconceito. Muito bem, pessoal. Então a transformação, né? A transformação que ocorreu nos alunos de locus externo para locus interno, o indivíduo sem perspectiva que agora cria sua própria história. Muito lindo, né? A Eva, lembram da frase da Miep Gies, não me lembro bem o nome dela, aquela austríaca que ajudou a Anne Frank, que veio dar a palestra. Ela falou: o que eu fiz foi acender uma luzinha em uma sala escura. A Eva acendeu uma luzinha em uma sala escura, não foi, pessoal? Quando ela tomou a decisão dela. E a professora Gruel acendeu o quê? Um holofote numa salinha escura. Muito lindo, né? A dominação, o objetivo dela, lembre-se disso, é do seu modelo mental. Criar um modelo mental, um paradigma. Pessoal, acreditem, o ódio, o medo, que são o comportamento, que são as novas formas de articulação do poder modernas através de conhecimento de neurociência, como que se estabelece músicas, modelos de programa, comportamentos, como que joga discussões com uma intensidade do ódio. E o resultado disso é monitorado pelo movimento dos nossos mouses por sites como Facebook e Instagram. Isso é incrível, pessoal, incrível. E nós vamos trabalhar isso em sala de aula, hein? Aguardem. Sites como o Facebook e Instagram, eles têm uma rede, uma gama de movimentação dos nossos mouses ou nos nossos celulares em tempos de política, como jogar para cá, jogar para lá, e jogando, como que o efeito de uma fake, o efeito de uma edição de uma notícia em partes, né, editada, dando ênfase num ponto, tirando a ênfase de outro ponto, né, para ir aí percebendo como que os modelos mentais dos 70% estão sendo jogados para lá e para cá. Incrível, meus amigos e amigas. Bem, espero ter me feito claro, tá? O assunto eu sei que é profundo, mas vejam só, pessoal, eu dou ênfase nessa abordagem. Nós vamos estudar, claro, o poder político, a questão da democracia, do estabelecimento da democracia, as suas esferas de poder. Vamos estudar todos os conceitos, são importantes, mas se nós não entendermos a articulação do poder na abordagem de Foucault, pegando de Bourdieu, que já percebeu essa coisa da violência simbólica. Olha que interessante, a violência simbólica que é produzida pela moda, por exemplo. Quem tem acesso à moda? Quem tem acesso ao estereótipo de beleza, né? E produz ali uma segregação, se você não tiver acesso, a questão do consumo, da pessoa que tem acesso significativo a questões do seu poder econômico, né, seu poder de compra, e cria aquele símbolo na sociedade, quem tem mais, quem tem menos, né? Olha, pessoal, é assim que se articula a microfísica do poder, se mantém entre nós. A minha proposta é libertadora, não é uma proposta de criar mais reação, é olhar para isso, se libertar disso, para agir como a professora Gruel, quem sabe. É isso, pessoal, um grande abraço para vocês, espero que a aula tenha feito sentido para vocês. Vamos para a classe 1, vou colocar umas questões lá e vocês podem criticar ou fazer comentários e tal. Grande abraço, pessoal.